Olá, amigos queridos. Hoje nós vamos ver um tema muito importante sobre não é o mundo que te rejeita, e sim é a sua imagem interna que te sabota. Você já se sentiu rejeitado na escola? Quando, por exemplo, eu lembro que na minha escola, quando ia escolher alguém para ser a secretária da professora, a professora nunca escolhia você, escolhia outra pessoa. E aí a criança se sentia rejeitada. Ou então os amiguinhos não queriam você na equipe. Queria, não, ela eu não quero, eu quero outra. Eu falo isso porque comigo aconteceu. Eu, quando tinha, às vezes, aquela turminha que ia pegar, eu era a última, eu e outras. E aí a gente fazia o quê? O grupo de equipe dos rejeitados. E a gente vai criando uma trilha neural que vai ficando forte desde criança. E a rejeição vai aumentando cada vez mais. Quando você cria rejeição na escola, quando você depois vai para a faculdade, rejeição de namorado, namorada, rejeição do pai. Às vezes o pai gostava mais de um irmão do que de você. E aí a pessoa se sente rejeitada. Rejeição nos funcionários. As pessoas preferem ficar amigo de outra pessoa. Rejeição na hora de fazer um time de futebol, um time de basquete ou vôlei. Exclui você. Meu amigo, minha amiga, eu passei por vários tipos de rejeição e eu entendo bem o que você passa. Rejeição até na religião. Você sabia que tem religião que te rejeita? Eu fui de uma religião quando eu era jovem e eu lembro que eu fui rejeitada porque eu nem sabia que existia desassociação naquela igreja, mas aquela moça que era desassociada junto com o namorado, ela que me levou na igreja e eu sentava com ela, mas eu nem sabia o que acontecia lá dentro. E, no entanto, aquele pessoal lá, todos que seguiam aquela religião, não veio ao caso o nome da religião, eles me rejeitaram. E isso foi muito ruim. Apesar de eu ter ficado 20 anos lá, mas eu era rejeitada porque eu sentava com ela, mas eu era novata e eu nem sabia que existia algum tipo de rejeição, preconceito. E ela estava tentando voltar, tanto estava tentando que me levou para dar um apoio para eles, porque eles estavam se sentindo muito mal. E eu ia pela amizade que eu tinha e acabei ficando. Mas eu fui rejeitada também lá dentro, sem ter feito nada. É como se quisessem matar uma ovelha. A sorte é que eu estudei e eu fui depois outros caminhos e aí eu continuei prosperando sozinha, mas foi difícil. Então, meu amigo e minha amiga, é um assunto que eu entendo bastante. E se a gente não for forte, a pessoa cai. Eu aprendi a ter essa força, porque eu tive vários tipos de rejeição e já ajudei muitas pessoas que tinham rejeição a recuperar a autoestima, a autoimagem, a autoconfiança. Então, eu sou uma prova disso, que eu aprendi e eu posso te ajudar. Primeiramente, eu convido você a pegar o seu livro, o livro da Bíblia, que vai te ajudar a fortalecer o seu emocional. A gente fala de ciência, física quântica, neurociência e os códigos da Bíblia. Por isso que aqui é atividade quântica. Pega no livro de Provérbios, no capítulo 23, e o versículo 7, diz assim: porque como imagina em sua alma, assim ele é. Então, se você imagina em sua alma que você é o rejeitado na escola, com os amiguinhos, aí você vai levar para a adolescência, aí você vai levando para o casamento e assim vai ser. Quando você imagina que você é querida, que você é amada, que todo mundo gosta de você,
que Deus ama você, que amou tanto, que deu o filho dele a favor da sua vida, que a sua vida é importante para Deus, você começa a curar e assim será. Isso a física quântica ensina. Tudo que a gente usa o pensamento vai ser a nossa vida. Tudo que a gente pensa contra nós mesmos, não por maldade, mas é devido às situações que acontecem, assim será também. Por isso que a Bíblia, ela fala aquilo que realmente é. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Então, quando nós temos problema de rejeição, é porque no passado, talvez na escola, ou pelo pai que comparou um irmão com o outro, no meu caso era a comparação que eu tive do meu pai entre eu e minha irmã. Ele achava que a minha irmã era o cabeção, a mais inteligente da casa. Isso criou o quê? Segundo a neurociência, uma raiz pequenininha de rejeição. Só que quando veio a escola, a adolescência, depois eu ainda fui na igreja, foi aumentando, foi regando aquela semente pequenininha que meu pai criou em mim sem querer, ele não fez por maldade. Ele fazia, mas a criança não tem esse discernimento e para ela está sendo rejeitada. Por isso que os pais têm que tomar muito cuidado naquilo que ele está plantando no subconsciente do filho, do neto, da criança, às vezes até do filho do vizinho. Assim como o homem imagina em sua alma, assim ele é. Até da babá, a babá que você deixa com seu filho, será que ela tem uma boa autoestima? Ela vai ajudar seu filho a ter uma autoestima forte? Ou ela vai plantar uma semente de rejeição e aí quando a criança chegar lá na escola, ela vai ter problemas de rejeição? Eu passei por isso. Nós tivemos umas babá com bastante problema emocional. Mas a criança tá com o quê? Tá com a mente, o subconsciente dela tá aberto. E ela é que nem o quê? Uma esponja. Absorve tudo. Acho que é por isso que eu estudei tanto sobre esses assuntos. Então, meu amigo e minha amiga, eu convido você a pegar também a sua Bíblia para fortalecer a sua mente. Leia no livro de Jeremias, no capítulo 29, 11. Olha só o que diz. Eu é que sei que pensamentos tenho a respeito de vocês, diz o Senhor. São pensamentos de paz e não de mal, para dar-lhes um futuro e uma esperança. Novamente fala sobre o quê? A própria Bíblia já falava sobre o quê mesmo? O poder do pensamento. O que a física quântica, a lei da atração ensina? Que pensamento é energia. Tudo que você pensa, seja coisas boas ou coisas ruins, assim vai acontecer. E isso já estava escrito aonde? No livro de Jeremias, há mais de 2000 anos atrás. Por isso que não é muito interessante que as pessoas leiam a Bíblia, porque ela vê que essa é a verdade. E a verdade nos libertará. É o que a física quântica ensina sobre o poder dos nossos pensamentos. E voltando aqui, falando mais um exemplo do livro, aqui agora vamos para o livro O Poder do Subconsciente, de Joseph Murphy. Olha o que ele conta. Ele conta de uma jovem que sempre era rejeitada nos empregos, nos relacionamentos, nada dava certo. Então, ela descobriu que ela acreditava desde pequena que não era boa bastante, não era boa o suficiente. E aí o Dr. Joseph Murphy orientou ela: declare todos os dias: sou digna de ser amada, respeitada e bem-sucedida. O amor divino me envolve. Olha a declaração que ele falou para ela. Que é digna
de ser amada, respeitada e bem-sucedida. O amor divino me envolve. Então, o amor de Deus. E ela fez isso, fazia visualização, foi reprogramando a mente, porque está tudo no subconsciente. E conforme ela foi fazendo isso, o que aconteceu? Ela foi contratada para o trabalho dos sonhos e ainda ela encontrou o amor da vida dela. Isso é uma história que aconteceu mesmo. Eu mesma já passei por vários momentos de rejeição e hoje eu posso falar que eu me sinto e eu sou amada. Eu trabalho no que eu amo, que é estar aqui ajudando vocês. Isso me faz um bem muito grande. E é isso que eu quero, pegar na sua mão. Então, meu amigo, minha amiga, eu quero que você faça uma declaração com fé hoje. Vai dando toques no coração, no chakra cardíaco, e vai falando o dia inteiro. Fala, declara. Declara com ação. Então, declaração é declarar com ação. Não adianta declarar só a palavra, com ação. Por isso que eu uso a dança. A dança tem ação, dança quântica. Mas hoje vamos fazendo só toques no coração. Eu sou merecedora do bem, o merecedor, porque fui criada à imagem daquele que é o próprio bem. Eu sou merecedora do bem, porque fui criada à imagem daquele que é o próprio bem. Porque eu sou a imagem de Jesus, do Criador. Você nasceu para reinar, não para se esconder. Mude agora a sua imagem interna, que você vai ver o mundo vai responder por isso. Agora eu vou te deixar uma tarefa. Eu convido você a me comentar aqui no nosso canal. Qual mentira sobre você mesma precisa ser quebrada hoje? Quem que falou besteira sobre você quando você era criança? Escreve, porque quando você usa a escrita terapêutica, quando você escreve, você já está se libertando. E vai declarar com toda a sua força: eu aceito ser a imagem que Deus plantou dentro de mim. Não é o mundo que te rejeita, e sim é a sua imagem interna que está te sabotando. Então muda a sua imagem. Eu sou a imagem e a semelhança do Criador. Jesus já me resgatou e eu não aceito mais essa imagem que inventaram sobre mim. E vai repetindo isso e vai pondo energia, até que de repente você vai se sentir realmente forte, poderosa, como Deus te chamou, para ser a imagem e a semelhança do Criador. Tá bom, meu amigo? Essa aqui é a nossa pílula. Eu convido você a divulgar, a compartilhar. Existe, eu estava vendo muitas crianças, adolescentes que se suicidam por não ter uma autoimagem boa, não terem autoconfiança. E às vezes a gente deixa de compartilhar um vídeo, por desatenção. E a gente, quando compartilha, a gente comenta, você está também colaborando com aquilo que Deus te chamou, e a gente pode ajudar muitas pessoas a lembrarem quem elas são. Jesus nos resgatou para nós voltarmos à nossa conexão, à nossa imagem verdadeira, que é a imagem e semelhança do Criador, a partir do momento que Jesus nos resgatou. Tá bom? Comenta aqui se você já teve algum bloqueio quando você era jovem e a tarefa e o que você vai fazer para mudar isso agora. Eu sou Glória Ibarra, segue o nosso canal do YouTube, nosso Instagram, Glória Ibarra 33. Beijo no coração, até amanhã com o próximo desafio.